Toda vez que você ouvir esta vinheta, Ricardo Prado Show, é porque está na hora do nosso amigo Ricardo brilhar. Gabriel, vem aqui, fala algumas coisas. Ai, Ricardo, coitado. Podcast Uma Opinião. O camisa é brancão. Einas. Esse é o cara mais entediante do mundo. Vagabunda do caralho. Seu homozão. Viva dólar. Podcast Uma Opinião. Eu acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso. Oi? Vou dar uma opinião, hein? E aí, seus bandos de pela saca, começando mais um podcast, Uma Opinião, o último desta terceira temporada em 2022. Hashtag number 11. E vamos introduzir os nossos integrantes de hoje. O Vinícius, o homem que só queria amar Lourenço. O Robson, que se arrependeu do tour de Batel Grossman. Ricardo pede mais um. Ricardo Perry Mason Prado. O Ivan Stay Puffed Lúcio. E o Gabriel, que está sempre cansado, Medeiros. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom caralho pra vocês aí. Olá a todos meus amigos! Agradeço aqui, aproveito para dar minha saudação a todos os ouvintes, ouvintos e ouvintas que estão nos acompanhando. Ajudei a Andressa a passar aspirador na casa, lavar banheiro, lavar louça. Tô cansado, velho, sabe? Ivan Lúcio, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Abre esse microfone, filhos. Ai, eu adoro coreanos. O Ivan não tá aqui, então que se foda ele. Vamos lá, considerações iniciais. É pior que eu me afoguei mesmo. Bota a vinheta aí. Apareceu a Margarida. Fala, idiota. Eu falei que eu ia tomar café, você já começou? Já. Não. Então, a gente já vai começar bem, porque não vai ter recomendações musicais nesse episódio. Existe uma explicação, é porque normalmente nas recomendações musicais eu deixo para indicar discos mais recentes. E os discos recentes que eu escutei eu não achei tão bons para recomendar aqui, ou achei uma merda. Então, como teve um curto tempo entre um episódio e o outro, eu realmente não conseguia achar nada legal para indicar para vocês. Porém, eu gostaria de fazer uma atualização sobre a história que eu tinha contado no outro episódio, uma coisa rápida aqui, que aparentemente eu não tenho um tumor, né? E sim, eu estou com... Assim, a minha visão, ela não está tão boa quanto deveria. Porque eu fui num oftalmo, ao invés de ter ido, no neurologista, eu consegui uma consulta mais rapidamente. Aparentemente eu não estou enxergando tão bem, o que é estranho, porque a gente acha que enxerga bem, mas daí quando a gente faz lá o teste, a gente percebe que poderia enxergar melhor. No meu caso, coisas mais de longe. E me passaram uma receita e tudo mais, só que deu merda, porque eu quis comprar o óculos naqueles esquemas pela internet, mandando receita, isso e aquilo, e daí eles mandaram um modelo errado. Eu acho que a lente também não estava do jeito que deveria, então eu me fodi, tive que solicitar uma devolução. Aparentemente eles vão fazer o estorno, e eu fiquei com tanta raiva que eu fiz o meu corpo curar a minha dor de cabeça. Então eu tô tão puto da cara que provavelmente eu não vou comprar mais óculos bosta nenhuma. É a força da mente, aí o TRG já fazendo resultado. Aí, ó. Então tá, retrospectiva 2022 com o nosso glorioso Ricardo Prado. Vai lá, amiga. Ricardo Prado Show. As notícias mais bizarras do mês com o jornalista que deu uma debriada no magistério e anda se aventurando pelo direito.
Em janeiro, pesquisadores concluíram que peixe dourado consegue dirigir veículo em terra firme. Segundo os pesquisadores de Israel responsáveis pelo estudo, a espécie tem a capacidade de transferir sua representação espacial e suas capacidades de navegação para um ambiente terrestre completamente diferente do seu. Ele teria condições de andar na cidade, então podemos dizer que esse é o verdadeiro peixe urbano. Se formos levar em conta que o peixe é dourado e ouro vale mais do que dinheiro, como o Silvio Santos disse a vida toda, seria muito mais jogo para a Haas e para a Force India chamar um peixinho desse e não um Nikita Mazepin. Além do aporte financeiro ser maior, o peixe se sairia muito melhor como piloto. Em fevereiro, falsa viatura da Polícia Rodoviária Federal foi flagrada em Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. O carro, um Volkswagen Saveiro, estava caracterizado com as cores e emblemas iguais ao da instituição, além da sigla PRF. O veículo foi guinchado e a Polícia Federal abriu inquérito para apurar responsabilidades. Agora sabemos o que PRF significa, é Polícia Rodoviária Fake. Se a ideia era passar por um carro de polícia, o responsável aí por essa obra de arte já começou errado a escolher um carro rebaixado. É a mesma coisa de alguém querer fabricar Heineken em casa usando skin cariol como base da receita. Em março, o ex-lutador Mike Tyson lançou um petisco de maconha em formato de orelha. Tyson, que investe no ramo de maconha já há alguns anos, ficou marcado por arrancar um pedaço da orelha do Evander Holyfield com uma dentada durante uma luta lá nos anos 90. Pra vocês verem aí como tudo é premeditado. A pessoa compra um petisco lançado pelo Mike Tyson, que é inspirado na orelha do Holyfield, e depois vai pegar esse petisco e assar no grill do George Foreman. O petisco em formato de orelha remete a um episódio marcante na carreira do Tyson. Considerando que ele também foi preso por estupro nos anos 90, não vai ser surpresa se logo ele lançar um produto envolvendo esse outro episódio marcante em sua história, um petisco em formato de cu. Falando nisso, logo vem aí o vibrador do Mohamed Ali. Entenderam? Vibrador. Em abril, bêbado cai no chão e cadeirante se arrasta até ele para matá-lo. O caso aconteceu, olha aí, Ivan, em Minas Gerais. Segundo o que foi noticiado na época, após uma discussão, a vítima ficou muito bêbada e caiu no chão. O suspeito sacou uma faca debaixo da cadeira de rodas e rastejou até a vítima para matá-lo a facadas. Realmente, ninguém aceita perder briga com um bêbado mesmo, né? Esse episódio é marcante nisso. O irônico destino desse cadeirante, né? Ele é capaz de matar um homem com uma facada, mas não é capaz de matar uma barata pisando em cima dela. Em maio, uma tela do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, exibiu um vídeo pornô. A tela, de cerca de 2 metros de altura, que ficou aberta em uma página do Xvideos, né, foi a sensação do aeroporto Santos Dumont naquele dia. No Twitter, uma passageira contou que funcionários correram para desligar o totem. A Infraero acionou a polícia, sendo feito o boletim de ocorrência. Quando falaram que o aeroporto é um lugar de fuder, não era isso que eu imaginava. Mas pensando bem, nada mais justo do que vídeos como esse rolarem em aeroportos. As pessoas vão lá para entrar no avião, mas enquanto esperam, podem aí ver alguns jatos. Ainda mais se você considerar que os lanches no aeroporto custam quase o valor de um salário mínimo. Então a solução é ir para lá e se contentar em ver os outros comerem. Em junho, o pichador cadeirante foi preso pela 5ª vez pelo mesmo delito. O caso aconteceu em Porto Alegre. Junto com ele foram encontradas algumas latas de spray. Segundo a guarda municipal, essa foi a 5ª vez que o rapaz tinha sido autuado. O mais legal de tudo é que o vândalo, que tem 25 anos, se tornou cadeirante porque sofreu um acidente enquanto pichava. O cara foi parar na cadeira de rodas e ainda foi preso umas 5 vezes por causa da mania de pichar muro. Só não dá pra dizer, por motivos óbvios, que ele está correndo atrás de sua vocação. Além dele, estava um outro rapaz que estava filmando a pichação. Podemos então dizer que ele picha por causa da influência dos amigos, embora os pais dele digam que ele nunca andou com gente errada. Em julho, passagem secreta em geladeira que escondia desmanche é descoberta pela polícia. O caso aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O dono da oficina fugiu pelo, entre aspas, portal ao ver a chegada dos policiais pelas câmeras de segurança. A passagem secreta surpreendeu até o delegado que estava à frente do caso, que tem 10 anos de profissão e disse que nunca viu nada parecido. Temos que tirar o chapéu pro dono dessa oficina por conseguir improvisar uma passagem até o desmanche. A passagem não era assim uma Brastemp, mas serviu para dar acesso ao lugar. Além de tudo, esse cara sabe pegar referências da cultura pop. Com essa passagem secreta para um desmanche, o cara conseguiu citar ao mesmo tempo Narnia, Stranger Things, Batman e Rainha da Sucata.
Em agosto, o Blitz da Lei Seca prende deficiente físico bêbado dirigindo com cabo de vassoura no lugar da perna. A história foi registrada em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ele foi autuado e encaminhado para a central de flagrantes. Além do deficiente físico, um outro caso chamou a atenção da equipe de fiscalização da Lei Seca lá em Natal. Um homem de 42 anos foi flagrado com 4 vezes o limite estabelecido pela lei. E esse foi considerado um dos maiores teores de alcoolemia já registrado nas fiscalizações, com 1,57 miligrama de álcool por litro de ar expirado. Primeiro um deficiente dirigindo, depois um borracho que bebeu por 4. Realmente podemos notar que Natal é quando e onde os milagres acontecem. Mas sobre o deficiente que estava no volante, eu fico na dúvida se chamo ele de motorista roda presa ou motorista perna de pau. Em setembro, o jovem que venceu o melhor do mundo no xadrez é acusado de trapacear usando dispositivo anal. Americano Haas Newman é streamer. Ele ganhou do campeão mundial Magnus Carlsen e foi acusado de trapaça. Uma das teorias afirma que o jovem estaria utilizando um dispositivo anal que vibrava em código Morse para indicar os lances que Niemann deveria realizar no jogo. Em sua defesa, o jogador disse que jogaria pelado para provar que está limpo. Pode ser roubado ou não, mas sem dúvida esse jogo entrou aí para os anais do xadrez. Se vocês viram alguma imagem desse jogo, podem perceber o cara todo descabelado. Parecia realmente que ele estava sentindo uma coceira no cu e não podia coçar. Mas essa é uma forma meio duvidosa de analisar a estratégia do jogo. Essa história toda me lembrou o vídeo do truco valendo toba, só que nesse caso o cara estava tão disposto a não perder que colocou até um pino de segurança para evitar maiores tragédias. Em outubro, idosa morta por amiga acreditava conversar com o rei Charles III pelo YouTube. O caso aconteceu na Inglaterra. Mi Quan Chong, de 67 anos, foi assassinada e decapitada por uma amiga, a médica inglesa Gemma Mitchell, de 38. Mi acreditava que conseguia se comunicar por meio do YouTube com o rei Charles III, na época em que o monarca ainda era o príncipe de Gales, antes de assumir o trono em setembro. O assassinato aconteceu em junho de 2021 e o crime teria sido motivado por dinheiro. Queria tanto conversar com o Charles que agora está falando direto com a rainha Elizabeth, essa senhora. Mas percebam que é mais um caso de pessoa comum achando que tinha contato com algum famoso. Primeiro o Park Bo-gum, depois o Johnny Depp e agora o rei Charles. Para ficar mais bizarro, também teve aí morte nessa história. A minha teoria é que essa amiga médica queria ajudar desde o começo, intermediando o encontro, mas entendeu errado. Ouvia falar que a mulher conversava com o rei Charles, o monarca, mas achava que a sua amiga estava se referindo ao rei Charles, o cantor. Em novembro, o templo budista fica vazio após todos os monges serem pegos em teste antidroga. Isso aconteceu na Tailândia. Autoridades locais disseram que 4 monges, incluindo o abade, teriam testado positivo para metanfetamina. A operação aconteceu em meio a uma campanha nacional de combate ao narcotráfico. Os monges teriam sido retirados do templo depois que a polícia os submeteu a exames toxicológicos de urina. A coisa evolui rápido, né, nos templos budistas, não é mesmo? Começou lá com o Ed Murphy dando uma de DJ, fazendo scratch na pilastra e falando eu quero o punhal, e já se transformou em uma festa rave regada a drogas sintéticas. Só que os monges eles estão exagerando, né, porque eles querem atingir o Nirvana, mas se continuarem se drogando desse jeito vão acabar conversando direto com o Kurt Cobain. E em dezembro, o filho que ameaçava vazar fotos íntimas da mãe por dinheiro é condenado. O caso aconteceu em 2019 em Laguna, Santa Catarina, mas só agora ocorreu o julgamento. As fotos íntimas foram usadas para o filho conseguir um carro. Ele teria obrigado a transferência de um veículo para o seu nome. Além de vazar as fotos, ele ainda ameaçou matar o irmão mais novo caso a mãe lhe negasse o pedido. Ele chantageou a mãe com fotos íntimas que ela tirou. Ou seja, por qualquer ângulo que você olhar essa notícia, vai poder perceber que esse cara é um verdadeiro filho da puta. O cara usando fotos íntimas para obter vantagens financeiras e patrimoniais. É o capitalismo levado ao extremo. É isso que nós podemos chamar, Robson, de fábrica de nudes. E esse foi o Giro de Notícias, a retrospectiva 2022. Sim, ô Gabriel, o que tu acha dessas notícias aí? Quero que se lasque. E tem alguém na frente do ventilador, hein? É o Ivan?
É o toró da chuva, gente. Hoje tá fazendo frio. O toró da chuva. Muito bem, vamos agora para o nosso glorioso ABC da imbecilidade. Roda a vinheta do Pelé Fudido aí. Neste episódio de fim de ano do ABC da imbecilidade, nós temos a letra N de Natal. E veio a cabeça de vocês a palavra Natal. Veio o meu aniversário, né, pô? Não tem como ser diferente. Então é Natal. Comércio de merda, falsidade sem igual, parentes filhos da puta se reunindo e a grande palhaçada que são as religiões. Fim. O nabo que a gente come no Natal vai ser o mesmo nabo que a gente vai tomar na bunda o ano que vem. Agora eu só queria saber uma coisa, quando é que a gente come nabo no Natal? O Ivan aparentemente come merda! É mesmo. Falar que eu sou chegadão no sapicão gelado, viu? Ó, meu querido Gabriel Medeiros, o que vem à cabeça do senhor a palavra Natal? Bom, a gente tá completamente desensibilizado às coisas, né? Tipo assim, o cara mandar uma foto de um cu aí, a gente vai acabar dando risada, sabe? Ok, finalizado o ABC da imbecilidade de hoje, vamos para o Vamos Abrir a Mala. Roda a vinheta aí, Dal. Vamos abrir a mala. Bom, pra quem não conhece a dona Glauciana Martins, ela é a nossa querida assistente do nosso glorioso mestre espiritual Benitim Bifanos, né? Nosso querido velho tossideiro e peidorreiro, segundo o Ricardo. E que é a primeira. Eu não disse que ele é. Eu não disse que ele é, mas ele vende essa imagem. E ela foi a primeira pessoa que apareceu no nosso vídeo famoso lá que a gente foi tentar entender o que era TRG. Fiquei sabendo deste vídeo hoje, dia 22 de novembro de 2022. A única coisa que eu tenho para dizer a vocês é que estarei aqui para ajudá-los quando vocês precisarem. Porque vocês são pessoas doentes que com certeza passaram por muitos problemas emocionais, isso não deixa de ser verdade, e é por isso que estão tentando colocar pra fora essas dores da forma mais imbecil do mundo. Que o astral superior ilume cada um de vocês. Forte abraço. E ela colocou a única coisa. Ah, não. É a única mesmo, é verdade. Se ela pega a sua espiritualidade e enfia, sabe? Enfia, mas enfia. Vai pra puta que te pariu, sua vagabunda do mundo do caralho. Agora nós temos uma bomba aqui pra vocês. Roviel investiga, hein? Ei, então, senhores, hoje, finalmente, que soem as trompetas, que rufem os tambores. Cala a boca. Porque nós descobrimos como funciona a TRG, a terapia de reprocessamento generativo. Detalhe, não é clickbait. Não é clickbait. Lavem os ouvidos. E essa aqui é importante, olha só. A dona Sinara Gomes Sidânia, aquele abraço. Mandou pra gente aqui, ó. Como a TRG funciona? A pessoa chega no lugar da terapia, fica sentada ou em pé, a pessoa escolhe. Aí o terapeuta pede para ela pensar nos 10 primeiros anos de vida dela, montando um filme de tudo o que não é bacana, e que quando terminar avise o terapeuta. Aí a pessoa entra em catarse, pois se lembra do que é pior na vida dela. O terapeuta só fica observando. Aí chega um momento em que a pessoa vai dizer, ok. Aí o terapeuta pede para a pessoa dar uma nota de 0 a 10 sobre o desconforto dessa vivência que ela fez se lembrando de seus primeiros anos de vida. Ela fala a nota. E não importa a nota, o terapeuta de TRG fala para ela fazer novamente essa visualização e pergunta novamente qual a nota que ela dá. E isso continua até a pessoa fazer essa visualização dos primeiros 10 anos de vida e dizer que a nota agora é 1. Isto é, agora ela não tem mais problemas. Quando ela dá a nota 1, a pessoa, o paciente, o terapeuta pede para ela fazer novamente.
Desse modo, ela garante que ela deu de fato nota 1, certificando que ela está bem com essa visualização. Aí o terapeuta explica que isso ocorre, ela agora estar bem com essa fase da vida, porque o cérebro está fazendo empilhamento de organização. O que isto é? O cérebro já não está acessando mais o que é negativo, porque já empilhou / organizou tudo. Então agora o terapeuta pede para a pessoa ir dos 10 aos 20 anos de idade. E tudo se repete daquela maneira lá. Anota 1, 2, 3, 4, blá, blá, blá. Até o momento em que a pessoa chega na idade atual dela, fracionando essa vivência de 10 em 10 anos. Ou seja, por hipnose, por levar a pessoa a acessar um estado de abstração. Mas é uma hipnose mal feita e perigosa, pois é apenas um protocolo que expõe a pessoa à dor dela, sem nenhum relaxamento ou ancoramento. Todo terapeuta sério tem que trabalhar com ancoramento, que promove a segurança. O povo da TRG não explica como essa terapia funciona, que não é terapia, é apenas uma técnica, porque não entende o que está fazendo. Pagam pelo curso R$3.120, parcelado em 12 vezes, para colocar a mente dessas pessoas sobre risco por conta deste embuste chamado Jairzinho Soares. Cara, ele vai além da própria explicação que eles deram, que eles falaram que não era hipnose. O que a gente pode perceber aí, que eles dizem que não é hipnose fazendo hipnose, é tipo o cara que oferece pirâmide. E que ele fala que não é pirâmide, né? É marketing multinível. É marketing multinível. Caralho, a gente já sabia que esses caras da TRG eram tudo cascateiro, mas, porra, esse depoimento é demolidor. Parabéns, obrigado. Realmente isso aí... demoliu com toda a moral do Não resta um pentelho de credibilidade. E o Gabriel, o que ele acha sobre isso, hein? E vão pagar caro pelo crime que estão cometendo. Então, senhores da TRG, os senhores são charlatões, sim. Os senhores ganham dinheiro às custas dos outros, e hipnotizando as pessoas, sim. E muitos misturam, inclusive, a religião com isso aí, sendo que não tem porra nenhuma a ver com religião. Então, vão tomar no meio do olho do cu de cada um de vocês. Quanto mais rover a investiga desse tipo, vai ser melhor. Daqui um dia a gente pode chegar, sei lá, deixa eu pensar, coaching, aquele papo de quanto. Exatamente! Temos agora, acho que uma das coisas mais esperadas deste podcast de hoje, que é finalmente o Notícia para nos irritar e a distribuição do troféu Saco da Gaveta. E para rimar, roda a vinheta! Troféu Saco na Gaveta. A notícia vencedora do troféu Saco na Gaveta por obter a maior média entre os participantes do podcast é a nossa gloriosa exposição São Paulo Arte, a Espiarte lá, onde um quadro todo rabiscado estava à venda por inacreditáveis 12 milhões. Pelo amor de Deus, né, bicho? Essa notícia atingiu a média 9,5, além de ter sido a única em todo ano a receber nota 10 no quesito emputecimento. As notas foram 9,5 do Robson, 9,5 minha, 9,5 do Ricardo, 9 do Ivan e 10 do Gabriel. O que o senhor ainda tá puto com a chinforinfo lá, Gabriel? A notícia foi lida no episódio 2, que foi no ar em abril. Ela foi enviada por e-mail pelo ouvinte Thiago Cavalcante de Castro, de Uberlândia, em Minas Gerais, que vai ganhar adivinha o quê? Adivinha o quê? Uma cadeia HQ! Parabéns, Thiaguinho! Imobiliário, né? Muito bem, o senhor acaba de ganhar uma cadeia HQ. Lembrando que o troféu Saco na Gaveta vai continuar no ano que vem. Você poderá enviar suas sugestões de notícias irritantes
e outras notícias que você quer enviar para os outros quadros também, para o nosso e-mail prodsquale@gmail.com. Eu acho que o Gabriel ia querer que ganhasse a matéria do pichador, hein? Porque ele mora em apartamento. Se um vagabundo desse vem pichar a minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, eu falo pra ele, seu filho da puta, o que você tá fazendo na porta da minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, eu falo pra ele, seu filho da puta, o que você tá fazendo na porta da minha casa? Aqui, seu merda. Passa a mãe do Ivan em cima dele. Eu morasse numa casa, eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, eu falo pra ele, seu filho da puta, o que você tá fazendo na porta da minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. E o camarada, porque ele dizia assim, aqui em Goiânia tem muita história de condomínio fechado, mas ainda tem muita casa de bairro. Se eu morasse numa casa de bairro, eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, que eu moro em apartamento. Agora, se eu morasse em casa e viesse pichar minha casa, eu falo pra ele, seu filho da puta, o que você tá fazendo na porta da minha casa, que eu moro em apartamento. Neste último Uma Opinião do Ano, mantemos o clima de retrospectiva, trazendo para você um material especial sobre os dois grandes eventos que marcaram o ano de 2022 no Postil. Um deles terminou 2 dias antes da nossa gravação. A Copa do Mundo, que você pôde acompanhar, inclusive, os jogos do Brasil e a grande final aqui com a gente no PSQ FC. O nosso Ricardo Prado, nosso glorioso Ricardinho, preparou um apanhadão com os fatos mais marcantes da Copa, que teve a Argentina como campeã. Confira a matéria retrospectiva da Copa. Isso é o cara mais entediante do mundo. Ricardo Prado Show. E agora nos pés de Montiel, pode vir o título argentino. Partiu Montiel, perna direita na bola, bateu, puxa! Gol da Argentina, tricampeã do mundo! A Argentina é tricampeã mundial. A vitória veio no último domingo, nos pênaltis em cima da França. O título argentino acabou de consagrar Lionel Messi, campeão, melhor atleta da Copa e ainda conseguindo desfazer a imagem perante alguns argentinos de jogador de clube e sem identidade com o seu país e sua seleção. A vitória da Argentina, 36 anos após a sua última conquista, selou uma Copa do Mundo marcada por controvérsias, protestos e novidades. Do fato de ser no fim do ano, a falta de cerveja nos estádios, da tecnologia empregada às reclamações pela rigidez do país. E um resumo de tudo isso você confere a partir de agora. A Copa já começou com uma péssima notícia para os borrachos que foram para o Catar. A FIFA anunciou a proibição da venda de cerveja nos estádios. Apenas a FanFest teve autorização para vender cerveja que custava o cu da Creusa. No estádio, só cerveja sem álcool. Por causa disso, a Budweiser anunciou que iria doar a cerveja que não pôde ser vendida na Copa ao país vencedor do Mundial. A história da cerveja não foi a única entre as sanções que a FIFA teve que fazer para agradar ao Catar. Outra foi proibir os capitães das seleções de usar a abraçadeira LGBT. As federações acataram, alegando medo dos atletas serem penalizados em campo. Por conta de não poder usar o adereço, a Alemanha diz ter sido chantageada pela FIFA. Para protestar, os jogadores alemães posaram para a foto oficial de estreia no torneio com a mão tapando a boca como se estivessem sendo amordaçados. A noia dos Qatari com o homossexualismo é tão grande que os guardas quiseram tomar a bandeira de Pernambuco de uma torcedora brasileira achando que era uma bandeira LGBT, já que tem também um arco-íris. Nem a mulher do capitão brasileiro Thiago Silva escapou. Ela teve a bandeira do Brasil que levava confiscada no dia da estreia da seleção. Eles estão cagando pro que a gente fala, desabafou a influencer Belly Silva sobre a organização da Copa em um vídeo no Instagram.
Não foi só brasileiro que foi barrado no baile pela segurança do evento. Antes do jogo entre Inglaterra e Estados Unidos, a FIFA proibiu torcedores ingleses de irem fantasiados como cavaleiros medievais ao estádio. A entidade barrou fantasias que remetem às cruzadas, movimentos que aconteceram entre os séculos 11 e 13 para tomar o controle da região de Jerusalém, que eram territórios de muçulmanos. O fato divertido desse jogo, apelidado carinhosamente de clássico do chá de Boston, foi a guerra de torcidas sobre qual é o nome verdadeiro do esporte disputado na Copa. Para os ingleses, futebol. Para os americanos, soccer. Torcedores dos Estados Unidos decidiram cantar It's Called Soccer antes do início do jogo. Let's go soccer! Let's go soccer! A torcida americana no estádio abraçou a causa e seguiu entoando o cântico durante a partida. Para se ter uma ideia do alcance da discussão, o termo ficou entre os 20 mais citados no Twitter no dia do jogo. Na rede social foram mais de 227 mil publicações citando o polêmico termo soccer. No quesito segurança, também chamou a atenção a história da repórter que teve a carteira furtada. Quando foi prestar queixa, a jornalista argentina Dominique Metzger foi perguntada pela polícia qual era a punição que gostaria que o larápio recebesse quando fosse encontrado. As opções? Prisão por 5 anos ou deportação do país. Ainda tivemos o caso da modelo plus size brasileira Janaína Neme, que teve o seu embarque negado ao Catar por ser gorda demais, como funcionários da companhia aérea disseram na cara dela em Beirute, capital do Líbano. Para seguir viagem, ela teria que pagar passagem extra. Juliana alegou gordofobia. Já a companhia aérea disse que só seguiu práticas da indústria. Voltando a falar das contradições da organização, mesmo com a FIFA anunciando uma carga recorde de ingressos vendidos para a Copa, os estádios do Catar tiveram lugares vazios em várias partidas da competição. Jogos como Catar e Equador, na abertura do Mundial, e Senegal e Holanda tiveram recordes de público e capacidade máxima anunciada pela FIFA num primeiro momento, mas as imagens registraram clarões de cadeiras vazias nas arquibancadas. Dentro das 4 linhas, o Brasil estreou com vitória por 2-0 em cima da Sérvia e 2 gols do artilheiro da paz Richarlison Pombo, porque a pomba é o bicho da paz. Nesse jogo, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo, ficando de fora de toda a primeira fase do torneio, para alegria dos esquerdistas retardados só porque Neymar foi apoiador do Bolsonaro na última eleição. Ainda vimos ser implantada nessa Copa a substituição extra, que pode ser acionada em caso de concussão. A novidade já precisou ser utilizada no segundo dia de Mundial, quando o goleiro do Irã, Beiranvand, se chocou com um colega de time e teve que ser substituído. Com o nariz sangrando, Beiranvand deu lugar a Hosseini, que entrou em campo e levou os 6 gols que sua seleção sofreu diante da Inglaterra. Já o grande fato da primeira semana da Copa foi a comida de rabo que o treinador da Arábia Saudita deu nos jogadores no intervalo do jogo contra a Argentina. O francês Hervé Renard estava puto com a marcação frouxa em cima do Messi. O técnico chegou até mesmo a provocar seus atletas perguntando se eles tinham ido a campo para tirar fotos com o astro rival. Take your phone, you can make a picture with him if you want. Yes, but no. You are in front of the defense. You have no money. He's going to follow. With ball you have good. No fim, a mijada funcionou e o time que desceu para o intervalo perdendo de 1-0 virou o jogo e conseguiu uma vitória histórica de 2-1 em cima da Argentina. A segunda semana da Copa começou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro sendo flagrado nas arquibancadas do jogo do Brasil contra a Suíça no Catar. Para tentar justificar sua presença lá enquanto os patriotas estavam na frente dos quartéis, Bananinha disse que foi ao Catar entregar um pendrive para as autoridades com dados sobre a situação do Brasil. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. Eduardo Bolsonaro não foi o único brasileiro deslocado a estar na Copa. Gretchen também contribuiu com a sua cota de aleatoriedade ao dizer que foi proibida de beijar o seu marido em público enquanto estava no Catar. Na segunda semana do torneio, 2 supostas traições conjugais envolvendo jogadores ganharam as manchetes. A primeira era na seleção da Bélgica. Em 2013, a namorada do meia De Bruyne, na época, também teria tido um caso com o goleiro Courtois. Desde então, os dois não se falam. Já na equipe da Sérvia, a esposa do goleiro Rajkovic foi alvo de boatos de traição com o centroavante Vlahovic. Coincidência ou não, as 2 equipes foram desclassificadas na primeira fase.
Na Bélgica, por exemplo, o clima de rabo sujo estava tão grande que 5 jogadores, entre eles Courtois e De Bruyne, bancaram suas próprias passagens de volta em outros voos para não ter que viajar com a delegação. Enquanto belgas e sérvios pagavam o preço por amar demais, os uruguaios iam pra porrada. Sobrou até pra cabine do VAR, que pagou o pato pela eliminação da Celeste e tomou um nocaute do atacante Cavani na saída do jogo contra a Gana. Outro caso envolvendo ponderação com os punhos ou possibilidade disso diz respeito a Messi, ameaçado de levar uns cascudos do boxeador mexicano Canelo Álvares. O motivo? Ter desrespeitado a bandeira do México no vestiário enquanto comemorava a vitória da Argentina sobre os mexicanos na segunda rodada. Nem só de tapas e beijos viveu essa segunda semana de Copa. Também tivemos trocadilhos com os nomes de jogadores, para desespero dos narradores e alegria da torcida. Como Gustavo Villani, da Globo, que ao dizer que o ganense Alexandre de Cu afastou a bola, soltou um afasta de cu para trás. Na grande área, afasta de cu para trás! É escanteio, ele afastou com a perna. É escanteio. Ou o Everaldo Marques, da Sport TV, que falou que o belga Doku era o preferido da quinta série. Aliás, narrando Argentina e México, o Everaldo viu que o meia mexicano Luiz Chaves tocou na bola e não teve dúvida. Citou o tema de abertura do seriado Chaves. Aí vem o Chaves. Todos atentos, olhando pra TV. A imagem da segunda semana da Copa foi a das bolas usadas no Mundial sendo carregadas na tomada. A bola da Copa, a Al-Hila, contém sensores de movimento de 500 Hz que modificam a forma como os dados de uma partida de futebol são coletados. Ainda falando sobre a organização do Mundial, o Qatar admitiu a morte de entre 400 e 500 trabalhadores durante os preparativos para a Copa. O chefe da organização do torneio no governo do Qatar, Hassan Al-Tawadi, falou em número de vítimas fatais nos preparativos para o Mundial em entrevista à TV britânica Talk TV. Antes disso, ONGs já denunciavam condições desumanas para os imigrantes que construíram os estádios. Também na segunda semana, a FIFA disse ter garantias do Qatar para permitir itens de arco-íris e protestos contra o Irã no Mundial. O posicionamento foi divulgado exatamente um dia após a eliminação da seleção iraniana do torneio. Antes de sair da Copa, o Irã encheu muito o saco. A mídia estatal do país chegou a pedir a expulsão dos Estados Unidos do Mundial. Isso porque a Federação Americana de Futebol mudou a bandeira do Irã em suas plataformas de mídia social para mostrar seu apoio aos manifestantes do país. A federação exibiu temporariamente a bandeira nacional do Irã em suas contas oficiais do Twitter, Instagram e Facebook, sem o emblema da República Islâmica. Para a CNN, a US Soccer disse que queria mudar a bandeira oficial por 24 horas para mostrar o apoio às mulheres no Irã que lutam pelos direitos humanos básicos, mas sempre planejou voltar à bandeira original. Revoltada com a atitude, a mídia estatal do Irã noticiou que os Estados Unidos deveriam ser imediatamente expulsos do torneio e suspensos por 10 jogos por causa de uma imagem distorcida da bandeira do país. A FIFA obviamente cagou e andou pro pedido. A segunda semana da Copa também encerrou a fase de grupos do Mundial. No último dia antes dos jogos eliminatórios, o Brasil, que já estava classificado após vencer a Sérvia e a Suíça, entrou em campo com o time reserva e perdeu de 1-0 para Camarões. Os torcedores brasileiros ficaram putos, claro, mas teve um grupo que pôde comemorar. 4 amigos de Campinas que apostaram contra o Brasil por engano num bolão. Depois de quase matar o responsável por cometer a cagada na hora da aposta, eles faturaram R$900 com a vitória do time africano sobre a seleção brasileira. Mesmo ganhando do Brasil, Camarões caiu fora na primeira fase. Aliás, um de seus atletas levou esse conceito de voltar mais cedo para casa ao extremo. O goleiro Onana já estava bem longe do Qatar antes da participação de sua seleção se encerrar no Mundial. Cortado no meio da Copa por ter quebrado o pau com o técnico Rigobert Song, Onana foi visto jogando uma pelada num campo de terra em Yaoundé, capital de Camarões. Foi assim que ele aproveitou seus últimos dias de férias antes de ter que se reapresentar ao seu time, a Inter de Milão. Ainda sobre essa história do afastamento do goleiro, um vídeo vazado mostrou o técnico de Camarões falando com Onana: "Não quero mais trabalhar com você", teria dito o treinador, que foi gravado sem o seu consentimento e que prometeu buscar a justiça. Já o goleiro usou as redes sociais condenando o que ele chamou de mentira sobre o seu afastamento da seleção durante a Copa.
E vamos para a terceira semana de Mundial, com o mata-mata das oitavas de final. Sem dúvida nenhuma, de todos os confrontos nessa primeira fase, o que mais chamou a atenção foi o resultado de Marrocos e Espanha. Heroicamente, Marrocos venceu nos pênaltis, com um desempenho muito ruim dos espanhóis nas cobranças. Pior para o técnico Luiz Henrique, que chegou ao mata-mata dizendo que treinava a melhor seleção da Copa e terminou demitido do cargo pela eliminação precoce. Não sem antes ter um chilique com a pergunta de um repórter após a desclassificação. Não foi só o técnico espanhol que ficou puto com a imprensa depois de ter que voltar mais cedo para casa. Hans Flick, treinador da Alemanha, se irritou com a fala do ex-jogador e agora comentarista Schweinsteiger após a eliminação de seu time. Campeão em 2014, Schweinsteiger disse que os jogadores da Alemanha não queimam em campo. E você entenda isso do jeito que você quiser. O fato é que o questionamento incomodou o técnico, que respondeu: "Isso é um absurdo absoluto." Pelo lado do Brasil, as oitavas de final foram surpreendentemente fáceis. A seleção avançou com uma goleada de 4-1 sobre a Coreia, resultado que só não foi mais elástico porque o Brasil tirou o pé no segundo tempo. No jogo, Richarlison fez o último de seus 3 gols na Copa. Após a partida, ele foi procurado pela imprensa e 2 cenas chamaram a atenção. A primeira foi a resposta dele à pergunta da repórter Gabriela Ribeiro, da Globo. Ela o questionou se o Brasil precisava da vitória e ele respondeu que sim, pois sem vitória o Brasil não continuava na Copa. A seleção precisava dessa vitória? Claro, né? Mata-mata. Ok, foi engraçadinho e tal, mas repórteres estão sempre sujeitos a esse tipo de ato falho quando estão ao vivo. Eu mesmo já passei por essa situação pelo menos umas 2 vezes, lembrando de cabeça. Não tem motivo nenhum para ela sofrer os ataques que sofreu nas redes sociais, ainda mais sabendo que o corte que circula na internet não mostra todo o contexto da pergunta. Outra passagem de Richarlison com repórteres foi quando ele, que tem o apelido de Pombo, foi perguntado pelo Diogo Defante se poderia apresentar sua rolinha. Pô, o Brasil todo conhece o Pombo. E a rolinha, tem como mostrar pra mim? Perdi a linha. Que isso, cara? Que isso, irmão? Que isso, Defão? Olha o Vini aí, cara. Após a vitória, a comemoração com a dança do pombo, que envolveu até o técnico Tite, foi criticada pelo ex-jogador irlandês Roy Keane. As falas dele condenando as danças da seleção brasileira, chamadas de falta de respeito aos adversários, foram prontamente respondidas pelo jornalista brasileiro Marcelo Correge e pelo ex-jogador americano e hoje comentarista Alex Lalas. Correge chamou Keane de velho mal-humorado e Lalas disse ter pena da vida que o irlandês leva. Na esteira da vitória e classificação brasileira, tivemos uma polêmica que rendeu mais do que deveria. O lance da carne de ouro, comida por Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Éder Militão e Bremer, junto com o ex-jogador Ronaldo, num restaurante em Doha. Segundo o que foi levantado, os preços com os pratos superam os R$3.000. A cena foi registrada ainda na primeira fase, mas a história se estendeu até o final da participação da seleção brasileira com críticas feitas pelo Casagrande, como se fosse problema alguém comer em um restaurante pagando do próprio bolso. Ainda falando do Casagrande, ele arranjou uma treta com alguns pentacampeões. Primeiro, achou ruim os ex-jogadores brasileiros assistirem aos jogos na tribuna dos estádios e não no meio da torcida, como os argentinos. Depois se irritou com as provocações do ex-goleiro Marcos, respondendo às críticas do comentarista sobre Neymar. Para não perder a discussão, Casagrande misturou mais uma vez futebol com política, fez ataques pessoais e conseguiu até botar o caso do abuso sexual envolvendo Robinho na história. Isso atraiu uma enxurrada de respostas dos pentacampeões, em especial Marcos e Kaká. Enquanto tudo isso acontecia, a seleção brasileira estava focada nas quartas de final. O adversário era a Croácia, que tinha entre seus destaques o meia Brozovic. Na Copa, ele superou seu próprio recorde de maior distância percorrida em um jogo de Mundial. No duelo contra o Japão, pelas oitavas de final, o croata percorreu 16 km e 700. Essa informação com certeza não chamaria muita atenção se não fosse pelo fato do jogador ser fumante. Como nós pudemos ver mais pra frente, queimar um crivo não atrapalhou em nada o desempenho nem dele nem da sua seleção. Isso porque a Croácia eliminou o Brasil nos pênaltis. A desclassificação veio após a seleção brasileira estar vencendo por 1-0 na prorrogação e tomar o gol de empate faltando 4 minutos para o fim do tempo extra. A derrota do Brasil fez Roy Keane pular da tumba e ironizar a nossa saída da Copa, dizendo que a seleção brasileira desperdiçou energia dançando. Além disso, gerou reações extremas nos torcedores. Como um homem no Pará que ficou indignado com o resultado do jogo, arremessou a sua TV no meio da rua aos gritos de Brasil fuleiro e terminou de destruir o aparelho a marretadas. A desclassificação brasileira também conseguiu a proeza de deixar irritada até mesmo a Monja Cohen. Ela fez um vídeo para suas redes sociais desabafando após a derrota. Eu queria saber quem foi que escalou esse povo aí pro pênalti. Por que que o Antony não estava lá? Por que que o Pedro não estava lá? Por que que o Neymar não marcou o pênalti? Por que que puseram aquele menino lourinho que acabou de entrar agora? Não está com condição, não tem emocional para isso, gente. Que vergonha.
O nosso goleiro Becker estava sem fazer nada. Ele teve pouquíssimas defesas, ele estava frio. Ele não foi capaz de defender nenhum. O que é isso, meu? O outro ficou defendendo o tempo todo, ele estava quente. Mas agora, quem pôs aquele menino Lourinho lá para marcar pênalti? Ele não tem condição, acabou de entrar. Outros torcedores que ficaram putos com a eliminação nas quartas de final foram os ingleses. Após a derrota para a França, alguns fanáticos alteraram a página de Wikipédia do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, o chamando de trapaceiro e francês. Os ingleses reclamaram de 2 lances no jogo, o que resultou no primeiro gol da França e num suposto pênalti não marcado em cima de Keane. Ficar bravo após a derrota eu até entendo, mas depois de uma vitória, só mesmo Messi. Depois de ganhar da Holanda e se classificar para a semifinal, o jogador argentino se irritou com olhares do atacante holandês Weghorst durante a entrevista no gramado e mandou um "que foi, bobo?". Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Croácia, França e Argentina avançaram às semifinais e garantiram os 4 primeiros postos nessa Copa junto com o Marrocos, que depois de passar pela Espanha nas oitavas, venceu Portugal por 1-0 nas quartas de final, atingindo um status inédito para qualquer seleção africana na história dos mundiais. Pela primeira vez, uma equipe do continente chegou às semifinais do torneio. Só que o número de pessoas que acompanhou tudo isso em loco foi abaixo do esperado. Foi o que apontou um relatório dos organizadores do Mundial e que a agência Reuters teve acesso. De acordo com o documento, o Catar recebeu pouco mais de 765 mil visitantes durante as 2 primeiras semanas de Copa, número aquém das expectativas de 1.200.000 para o mês todo do evento. O relatório já chegou com uma desculpa na ponta da língua para justificar o número decepcionante. A explicação é de que o aumento de visitantes ao país acabaria acontecendo nas fases finais da competição. Com a desculpa procedendo ou não, o fato é que no início da última semana do torneio, os argentinos começaram a lotar Doha, ao mesmo tempo em que os brasileiros deixaram o Catar em massa. Logo após a classificação contra a Holanda, 3 voos extras para o país da Copa foram anunciados partindo de Buenos Aires, com a viagem de última hora custando até R$35 mil. A dúvida que fica é de onde que os argentinos vão tirar dinheiro para bancar essa viagem, visto que o peso não anda servindo nem para ser usado como papel higiênico, e isso não é de hoje. Enfim, vamos para a última semana e os últimos 4 jogos do Mundial. As semifinais começaram com a Argentina garantindo a vaga na decisão com 3-0 em cima da Croácia, a mesma Croácia que desclassificou o Brasil na fase anterior. A julgar pelas manchetes dos jornais no dia seguinte, os croatas não engoliram muito bem a derrota. Manifestações como roubo descarado e mundo horrorizado estavam estampadas nas capas dos diários da Croácia por causa do pênalti dado à Argentina, que Messi converteu e abriu o placar. A mídia croata discordou da penalidade máxima cometida por Livakovic em Julián Álvares. Já na Argentina, a classificação, claro, foi muito comemorada. Nem mesmo um incêndio atrapalhou a festa. Na região de Corrientes, bombeiros celebraram a vitória enquanto continham um fogo em uma propriedade rural. Os argentinos enfrentaram na final a França, que carimbou a passagem à decisão ao vencer o Marrocos por 2-0. No jogo, o Mbappé não fez gol, mas no aquecimento ele acertou um chute certeiro na cabeça de um torcedor francês que estava na arquibancada. Após o headshot, o jogador foi até onde estava o torcedor alvejado e pediu desculpas pela bolada. Já pelo lado do Marrocos, a derrota não foi muito bem digerida. Tanto é que a Federação Marroquina de Futebol entrou com um recurso contra a arbitragem da semifinal do Mundial. Segundo um comunicado emitido pela entidade, a FRMF enviou um e-mail à autoridade competente no qual deu conta das situações de arbitragem que privaram a seleção marroquina de 2 pênaltis indiscutíveis, segundo a opinião de vários especialistas. No entanto, a tal autoridade competente não foi citada na nota. Faltou apenas a federação aconselhar os torcedores a esperar só mais 72 horas. Na decisão do terceiro lugar, a Croácia venceu o Marrocos por 2-1, garantindo a sua segunda medalha de bronze nas Copas do Mundo. Mesmo com a derrota, Marrocos fez história por ser a primeira seleção africana entre as 4 primeiras de um Mundial. Mesmo assim, a torcida no estádio, maioria marroquina, se revoltou com a arbitragem e atacou a entidade máxima do futebol. Em certo momento, grande parte dos 44.137 pagantes gritou "FIFA Máfia". Antes da final, uma ocorrência bizarra. A esposa do atacante argentino Lautaro Martínez foi hospitalizada no Catar após encontrar pedaços de vidro na bebida. Agustina Gandolfo, de 26 anos, estava com a sua irmã em uma balada quando as duas observaram pedaços pequenos de vidro nos copos em que estavam bebendo. Após avisarem os seguranças do local, as duas se dirigiram ao hospital e notificaram a embaixada da Argentina sobre o ocorrido.
E agora vamos à decisão. Argentina e França lutavam pelo terceiro título da Copa do Mundo. De um lado Messi, do outro Mbappé. No primeiro tempo, os sul-americanos abriram vantagem de 2 gols, o primeiro com Messi de pênalti e o segundo com Di Maria. Na segunda etapa, Mbappé, que até então tinha uma atuação discreta no jogo, encostou um fio desencapado no mamilo. Fez 2 gols em 2 minutos, o primeiro de pênalti e o segundo num golaço da entrada da área. Com o 2-2, o jogo foi para a prorrogação. Messi colocou a Argentina novamente na frente, mas faltando 3 minutos para o fim, Mbappé de pênalti empatou e fez o gol que deu a ele a artilharia da Copa com 8 tentos anotados. Com a igualdade no placar, a final da Copa do Catar foi a terceira a ser decidida nos pênaltis. Pelo lado argentino, Messi, Dybala, Paredes e Montiel acertaram suas cobranças. Na França, Mbappé e Colomboani converteram, mas Coman chutou para a defesa de Martínez e Tchouaméni mandou para fora. Com os 4-2 nos pênaltis, a Argentina ficou com o tricampeonato mundial. Para arrematar, Messi foi escolhido bola de ouro como o melhor jogador da Copa. E assim terminou o Mundial do Catar, com novidades, protestos, controvérsias e Argentina campeã. Agora é esperar mais 4 anos pela próxima Copa. Nela, o Brasil iguala o jejum de 24 anos que passou entre o Tri em 70 e o Tetra em 94. Por coincidência, um dos países a sediar o próximo Mundial é os Estados Unidos, mesmo lugar onde o Brasil conquistou seu 4º título mundial e encerrou 24 anos de jejum. A esperança nossa é que o mesmo aconteça em 2026. Bom, pra mim o que mais marcou na Copa, até vou perguntar a vocês daqui a pouco, eu acho que foram as nossas transmissões mesmo, né? Eu achei que a gente não fosse fazer nada, que a gente não fosse conseguir fazer nada, né? Ou se a gente fosse fazer, a FIFA ia enfiar uma catranca na nossa raba, mas aparentemente não teve problema em fazer, a gente conseguiu narrar todos os jogos do Brasil. E a grande final, né, que foi a vitória da Argentina nos pênaltis. Pra mim, então, o que mais marcou a gente nessa Copa, é claro, também o título da Argentina marcou um pouco, porque a Argentina começou desacreditada, né, vinha aí de uma boa sequência de jogos invictos, e aí foi perder essa sequência para a Arábia Saudita na estreia. E aí os caras ligaram o rabo na tomada e foram rumo ao título, vencendo aí quase todos os jogos, apenas empatando com a Holanda nas quartas de final e com a França na grande final. E é isso aí, a Argentina então tricampeã mundial. O que marcou mais vocês nessa Copa, meu querido Robson Grosso? Você achou então, Vinícius, que a nossa transmissão foi um grande momento entre amigos? Exatamente. Eu não tava lá naquele, velho. Você foi convidado, por mim. Você só não apareceu porque sei lá o que você estava fazendo. Tá, o que mais me marcou foi o filho da puta do Marquinhos, que eu vou fazer um alvo com a foto dele e vou ficar jogando dardos até a próxima Copa. Pra ele aprender a não chutar na porra da trave. Não, e tipo assim, se o cara tivesse chutado a porra da bola direto pro goleiro pegar, não ia ser tão feio que nem o que ele fez. Pelo menos eu ia perder com um pouco de dignidade. Mas não, o cara vai e chuta na porra da trave. E a culpa sempre é do treinador, né, Vinícius? Uma das coisas que marcou foram as reclamações que fizeram aí sobre as regras pesadas do Catar, né? Primeiro de tudo, só porque lá, né, tendo toda essa questão de temperatura, só porque foi lá é que a Copa do Mundo acabou acontecendo no fim de ano. Depois, não poder vender cerveja nos estádios, né? Algo que foi anunciado muito pouco tempo antes da Copa começar. E foi indo com o lance da abraçadeira LGBT, todas aquelas outras coisas, né? Fica aí a lição pra FIFA e não fazer uma Copa em um país maluco só Quem que tá jogando dado aí? Eu não. Eu não tô ouvindo. Claro que é tu, ora. Só pode ser o Ivan. Daí sobre o título da Argentina, né, eu também destaco aí o goleiro Martínez, ele que ganhou a luva de ouro como o melhor goleiro da Copa, e quando recebeu o prêmio posicionou o troféu na região pélvica, fazendo aí uma provocação aos franceses nas arquibancadas. Esse é o verdadeiro goleiro mão de pau, né, podemos dizer assim. Grande momento. Legal pelo lado de ser um trem sul-americano, a galera vizinha. Ruim porque é Argentina e a maioria não vale nem o ar de respiro. E o tal dos 4 minutos, né, até eu aguento 4 minutos e os caras não. Bola bonita, velho. Achei massa.
Vamos lá. Vamos seguir aqui que além da Copa do Mundo, nós tivemos também as eleições presidenciais. E mais uma vez o Ricardinho foi lá escarafuchar tudo que aconteceu para montar a retrospectiva da corrida eleitoral. Ouça então agora a matéria retrospectiva das eleições. Ricardo Prado Show. Não foi só de Copa do Mundo que o Brasil viveu em 2022. Antes da bola rolar no Catar, outra disputa aconteceu algumas semanas antes aqui no país, a eleição presidencial. E o Brasil voltou a ser feliz com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, batendo o presidente Jair Bolsonaro na mais acirrada disputa eleitoral registrada no país até aqui. Enquanto o petista ficou com 60.345.999 votos, o que representou 50,90% do eleitorado, o candidato do PL teve uma votação total de 58.206.354 eleitores, ficando com 49,10%. Mas o arranca-rabo entre Lula e Bolsonaro começou muito antes da disputa do segundo turno. Primeiro é preciso dizer que quando Bolsonaro começou o seu mandato, Lula ainda estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. As atitudes de Bolsonaro ao longo dos 4 últimos anos foram todas voltadas para ter Lula como adversário nas eleições de 2022. A indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República e de Cássio Nunes Marques para ser um dos membros do Supremo, além do desmonte oficial à Operação Lava Jato, foram as atitudes mais marcantes nesse mandato. No fim, a anulação da condenação da Lava Jato fez com que Lula pudesse sair da cadeia, o que não foi visto como algo ruim por Bolsonaro, que apostava num antipetismo e até mesmo num antilulismo para tentar conseguir a reeleição. Não funcionou como planejado e o resultado foi que Bolsonaro se tornou o primeiro presidente do Brasil a não conseguir se reeleger ao cargo desde a instituição da reeleição em 97. No primeiro turno da eleição, além do Lula e do Bolso, mais 9 candidatos concorreram à presidência da República. São eles Ciro Gomes, do PDT, Emael, do DC, Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, do UP, Simone Tebet, do PMDB, Sofia Manzano, do PCB, Vera, do PSTU, Soraya Tronic, do União e Padre Kelmon, do PTB, que originalmente seria a vice de Roberto Jefferson. Seria, mas não foi, porque o TSE negou a candidatura de Jefferson por unanimidade, por ele estar inelegível até o fim de 2023 devido à condenação no Mensalão em 2013. Candidatos definidos, vamos aos debates. Esses confrontos realizados na televisão só serviram para uma coisa, para a gente saber que o posto de candidato fanfarrão nesse pleito definitivamente foi o do Padre Kelmon. Bendita a hora que o TSE decidiu barrar a candidatura de Roberto Jefferson, deixando o nosso padre de festa junina preferido brilhar. Pra quem estiver achando ruim de eu ter chamado de padre de festa junina, que vão encher o saco da Soraya Tronic. Foi ela que classificou o Padre Kelmon desse jeito em pleno debate da Globo. E dizer mais, não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina. Tudo isso fez Padre Kelmon ter que explicar se era padre ou não. Ele se apresentou como sacerdote da Igreja Ortodoxa, como disse para repórteres. Eu sou parte da Igreja Ortodoxa, você precisa estudar. Você precisa ver que a Igreja Ortodoxa não é uma Igreja Ortodoxa, são várias jurisdições ortodoxas. Tem os ortodoxos armênios, os ortodoxos gregos, os ortodoxos russos, são várias jurisdições. A minha é a Igreja Ortodoxa Sírio-Marancára, de tradição Sírio-Marancá. Pesquisem! Conheçam mais, é até bom que vocês conheçam e quem sabe não se torna ortodoxo. Só que a Igreja Ortodoxa diz que Kelmon não é padre. É o que informou uma nota publicada no dia 14 de setembro, assinada por Dom Tito Paulo Jorge Hanna, arcebispo da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, do Brasil. Logo depois, o chefe da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru reconheceu o vínculo com Padre Kelmon. O arcebispo Ángel Ernesto Morán Vidal gravou um vídeo onde defendeu Kelmon, que conseguiu no fim mostrar que era um padre do Peru.
Ainda no primeiro turno, o candidato Ciro Gomes comprovou que realmente é um oportunista em se foder, como dizia Olavo de Carvalho. Com apenas 3,04% dos votos, o pedetista registrou em 2022 o seu pior desempenho pessoal na disputa à presidência. Para quem sonhava em ser uma terceira via, Ciro não conseguiu nem ser o terceiro colocado no resultado final. Ficou em quarto lugar, atrás de Simone Tebet, que teve 4,16% do eleitorado. Outro desempenho também insuficiente para sequer fazer cócegas no segundo turno. A eleição de 2022 foi marcada pela chuva de fake news que banhou todo o processo eleitoral e veio dos dois lados. Entre todas as notícias falsas que circularam, as minhas preferidas foram o almoço de Bolsonaro com Guilherme de Pádua, o apoio de satanistas a Lula, o deepfake da Renata Vasconcelos no Jornal Nacional e a proibição do uso de camisa da seleção brasileira no dia da votação. Nem mesmo meu pai ficou de fora dessa, como vocês podem conferir nesse áudio que eu mandei pro grupo do PSQ. E hoje meu pai que veio falar todo sério pra mim que se eu tiver alguma grana na poupança é pra eu ficar de olho, porque se o Lula for eleito, ele vai fazer que nem o Collor, assim, tipo, no primeiro dia ele vai pegar e vai confiscar tudo. Cara, puta que me pariu. Eu não quero que o Lula seja eleito, cara, vocês sabem disso, né, mas porra, não é pra tanto também, né? Que bosta. E fica vendo esses vídeos do caralho que ficam mandando pra ele e fica acreditando em tudo. Que merda. Além das fake news, também tivemos discussões sobre censura, movidas por algumas das decisões tomadas pelo TSE, acatando a pedidos do PT durante as eleições, em particular as que afetaram a Jovem Pan e a Gazeta do Povo. Essas decisões foram consideradas cerceamentos à liberdade de expressão e liberdade de imprensa por especialistas e entidades, como a Associação Nacional de Jornais. Outra decisão do TSE relacionada ao controle de informação no período eleitoral gerou repercussão, inclusive internacional. Foi a resolução apresentada pelo ministro Cabeça de Ovo Alexandre de Moraes, aprovada no dia 21 de outubro, que concedeu ao órgão poder para agir de ofício, sem solicitação de terceiros, no que diz respeito à retirada de conteúdo julgado falso de plataforma online. No segundo turno, uma peça de carne bovina estava sempre em evidência. Seja nas promessas do Lula ou nas chacotas dos bolsonaristas, a picanha marcou presença firme e forte em todas as discussões que envolveram a fase final do pleito. Tudo começou com o petista dizendo que se fosse eleito, o povo brasileiro voltaria a comer picanha sempre regada a cerveja. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. A fala de Lula foi ironizada por Bolsonaro, inclusive nos debates, como no que foi organizado pela Band. O senhor quer se arvorar de grande benfeitor que vai prometer. O senhor promete o tempo todo. O senhor prometeu levar água para o Nordeste. E agora o senhor está prometendo picanha e cerveja. O senhor não fica vermelho com essas propostas mirabolantes e mentirosas? Aliás, falando em debates, no segundo turno eram para acontecer 4, mas Lula não compareceu nos encontros organizados por SBT e Record, que tiveram só a presença de Bolsonaro. Os dois candidatos só se enfrentaram mesmo nos debates da Band e da Globo, sendo o da emissora carioca o último antes do embate nas urnas.
E chegamos ao dia 30 de outubro. Ao fim da votação, os candidatos registraram uma diferença de 2.100.000 votos. Pela primeira vez desde a redemocratização, o candidato derrotado ganhou em mais unidades federativas que o vencedor. Bolsonaro venceu com ampla margem de votos no Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Também ganhou no Amapá, com uma margem pequena, apesar de Lula ter vencido no estado no primeiro turno. Já o petista teve vitórias amplas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Lula teve vitória menos expressiva no Amazonas, Pará, Minas Gerais e Tocantins. Já a quantidade dos votos nulos e brancos foi de 5.700.000, sendo muito mais que o dobro da diferença de votos entre os dois candidatos. Mesmo com a vitória de Lula, os bolsonaristas não aquietaram o rabo. Críticas às urnas eletrônicas, bloqueios de rodovias e manifestações em frente a quartéis estavam no cardápio. Foi aí que surgiu pérolas, como o só mais 72 horas, para dar um exemplo. E tome mais fake news, com a ministra Lady Gaga, do Tribunal de Haia, e a determinação do general Benjamin Arrola para que o TSE explicasse o resultado da eleição. Para arrematar, tivemos Eduardo Bolsonaro e a história do pendrive na Copa. O fato é que Lula já foi diplomado e sim, vai assumir a presidência no dia 1º de janeiro. A expectativa quanto a um bom governo, no entanto, não existe. Assim como também não existiria no caso de Bolsonaro se reeleger. Como disse o meu xará, Ricardo Kertzmann, no estado de Minas, o Brasil andou em círculos e não saiu do lugar, pois Bolsonaro sucedeu a dobradinha Dilma Temer, que sucedeu a Lula, que agora sucede a Bolsonaro. Já eu mantenho o que eu falei no episódio passado do Uma Opinião. O Brasil tá em um carro desgovernado em direção ao precipício. De um jeito ou de outro, o destino vai ser a queda para uma morte horrível. Querido Robson Grosso, o que o senhor tem a falar dessas eleições? Bom, eu acho que não há esperança. A gente estaríamos fodidos, não importa quem ganhasse. É isso aí. Não, eu acho que... Cala a boca, Vinícius! Meu querido Gabriel Medeiros, o que o senhor acha dessa merda toda? Vamos esperar o posicionamento do Dedé Santana. Posso dar uma parte, Mestre? Não. Ok, finalizado então este segmento, vamos para o próximo aqui, que vai falar justamente dos ministérios, como o Ricardo já tinha antecipado. Mesmo com os nomes ainda não sendo divulgados, nós sabemos que com o governo Lula, o número de ministérios, infelizmente, vai saltar de 23 para 37. A informação foi dada pelo futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, filho da puta. Ricardo Prado Show. Bom, ele foi alvo de um inquérito no STJ por suspeita de estelionato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação na compra de 300 respiradores durante a pandemia, que custaram quase 50 milhões e não foram entregues. Ele já admitiu ter contratado uma microempresa de produtos à base de maconha, a Hemp Carry, por não dominar o inglês. Ele não sabia que hemp significava maconha, o que parece ser a especialidade da casa com o Lula de presidente, né? Porque o Lula também já falou que não manja porra nenhuma de inglês. Pra selar a cagada, ele fechou um contrato com os caras e não colocou no portal da transparência, algo que ele não sabe explicar até hoje. Ministro da Fazenda, que é um desmembramento do Ministério da Economia, o senhor Fernando Haddad. Dizer o quê? Do pior prefeito que São Paulo já teve, um cara que foi responsável pela ciclovia mais cara do mundo, por isso não tem credibilidade nenhuma para assumir a administração de uma área como a economia. Aliás, esse lance aí da ciclovia fez o Ministério Público pedir a cassação de mandato de prefeito do Haddad lá em 2016. Ele estudou economia por 2 meses e colou. Agora, o ministro da Justiça e Segurança Pública, meu Deus do céu, o senhor Flávio Dino. Flávio Dino, que em 2015, como governador do Maranhão, provou ter o toque de Midas, né? Ele foi capaz de transformar uma sorveteria em uma empresa gestora de serviços hospitalares para emissão de notas fiscais frias e levantamento de R$1.100.000 em recursos públicos. Esse foi só um episódio do governo dele, um episódio emblemático, aí marcado por corrupções na área da saúde lá do Maranhão.
Outra coisa, se vocês acham que o Lula bebe, é porque não conhecem o helicóptero do Flávio Dino. Isso porque uma investigação apontou que em 2020 o governo do Maranhão fez um contrato para comprar 175 mil litros de combustíveis por ano para abastecer um helicóptero modelo EC-145 usado pela Secretaria de Segurança. Eu não sei que helicóptero que eles têm lá, não sei se é Águia de Fogo, Trovão Azul, mas enfim, né? Pelo jeito eles querem matar um helicóptero de coma alcoólico. Foi apurado que o consumo anual desse helicóptero, considerado o uso previsto em contrato de 60 horas por mês, seria de 144 mil litros. Para a Procuradoria Regional, havia suspeitas de que 31 mil litros teriam sido comprados a mais, o que provocaria aos cofres públicos um prejuízo de 267 mil reais. E para fechar com chave de bosta, o Flávio Dino também foi investigado pelo MP do Maranhão, Ministério Público lá do Maranhão, pelo crime de peculato. Da senhorita ministra da Cultura, dona Margarete Menezes. Essa já entra devendo dinheiro para o ministério que vai assumir. Isso porque a pasta da Cultura pede a devolução de recursos repassados por uma ONG que foi fundada por ela, que é acusada de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União. A ONG, Associação Fábrica Cultural, foi condenada a devolver 338 mil reais aos cofres públicos por supostas irregularidades encontradas em um convênio que foi assinado com o Ministério da Cultura em 2010. O presidente na época, para quem não se lembra, era o Lula, último ano do segundo mandato. As dívidas da Margarete acumuladas aí com órgãos públicos, incluindo Receita Federal e Previdência, superam R$1 milhão. O ministro da Defesa vai ser o senhor José Múcio Monteiro. Isso eu não lembro muito, mas deve ter alguma coisinha dele, né, Ricardinho? Amigo de Lula, amigo pessoal dele, inclusive, já teve passagem aí por governos petistas, então o que a gente tem a dizer desse filho da puta é que ele não é flor que se cheire. E além disso, Aloysio Mercadante, essa aí figurinha muito mais conhecida, foi nomeado como futuro presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES. Ele que é acusado de tráfico de influência e obstrução da justiça por tentar comprar o silêncio do Delcídio do Amaral, lá na época da Lava Jato. Mercadante também é membro do conselho editorial do site Brasil 247, beleza? E membro fundador do Grupo de Puebla, que é o sucessor do Foro de São Paulo. Ah, não! Saiu a notícia hoje de que o nosso amigo Camilo Santana, ele foi indicado aí para assumir o Ministério da Educação. Ele que já foi acusado de coagir prefeitos, né, e inclusive até sofreu uma ação de cassação à época que era governador lá no primeiro mandato dele, lá no Ceará. Então, esse aí é os, por enquanto, ministros do nosso querido Luloso, e provavelmente virão mais aí ao longo dos próximos dias. Considerações finais, então, do podcast Pro Opinião de hoje, hashtag number 11 da terceira temporada, o último de 2022. Porra! Arrou! Vai tomar no cu. Tafunga a carequinha. Vamos lá, Ricardinho, para suas redes sociais. Instagram.com/Sargento Hamster. Entrem lá que vocês vão ver conteúdo sensacional. Mentira. O Perdi Geek, né? E aí eu não sei se vai sair antes ou depois do dia 7, diz o Robson. Vamos ter aí o grandioso, né? O glorioso especial de fim de ano. Dessa vez não vai ser resenha, vai ser mostrando a coleção. E também já tô arrecadando. Se você tá ouvindo isso antes e quiser mandar correndo, mande sua foto da sua coleção pro @Perdi Geek no Instagram. Mande com seu nome, tá? Dependendo, a gente vai fazer até um comentário em cima dos seus quadrinhos. Obrigado pela moral. Até ano que vem. Fique com Deus e tenha paciência. Minha rede social é o Instagram.com/Vini_Lourenço, meu Twitter é @ViniciusKL1, meu Facebook é Vinicius Lourenço, meu YouTube também é Vinicius Lourenço. RobsonGrossman.com, temos uma nova história das aventuras de Lula e Rob. E se tudo ocorrer bem, ano que vem é pra gente ter com mais frequência, né? Sem ter que esperar tanto tempo. Certo, as redes sociais então agora do nosso canal anal aqui, o youtube.com/Producois sem qualidade. Assista os nossos
conteúdos, curta, comente, compartilhe, se inscreva, né? O contato aqui é pelo e-mail protosquale@gmail.com para você mandar suas notícias, etc e tal. Mas se você quer mandar, se quiser mandar foto da Xoxota, manda. Se quiser mandar foto da Palman, e a gente vai receber. O Instagram nosso aqui do nosso Produções Sem Qualidade é o instagram.com/protosquale. Então, pessoal, os conteúdos fixos que vai ter no nosso canal no ano que vem, né? Vai ser o podcast Uma Opinião, continuar, né? Se tudo der certo, apesar que eu acho que seria saudável se nós fizéssemos aquela famosa férias, né? De voltar em março. Aí o podcast, no caso, ele vai continuar no terceiro sábado. Aí nós temos a volta do Made from TV, que a gente já gravou, eu e o Ricardo. Provavelmente o Gabriel nunca mais vai participar, então eu entrei no lugar dele. O primeiro episódio ele já vai ir pro ar no segundo sábado, então a partir de agora a gente vai tentar gravar todo mês e vai ser sempre no segundo sábado. Aí o Geek Indica vai continuar normalmente todo mês. Conforme o Ivan falou, em janeiro vai ser um episódio especial, que ele vai mostrar a coleção dele e tal. E vai continuar sendo no primeiro sábado. E nós temos o Mídia Redonda, que é o nosso projeto exclusivo do Spotify, que ele vai continuar também sendo todo dia 15. Esse eu não sei se vai ter um episódio novo já em janeiro, ou se a gente vai fazer mais ou menos nesse esquema do Uma Opinião de voltar em março ou coisa assim. E aí nós temos os conteúdos esporádicos, que seriam basicamente os reacts e o PSQ Plays e o PSQ Futebol Clube, que são projetos que a gente vai fazer quando a gente bem entender. Então, por exemplo, se a gente for gravar um react, a gente provavelmente vai colocar no último sábado de cada mês. Mas a gente não vai gravar como se fosse uma obrigação. É tipo, a gente tá com vontade de gravar, a gente grava, edita e daí coloca desse jeito pra vocês. Da mesma forma que o PSQ Plays, e quando a gente bem entender, a gente grava também o PSQ Futebol Clube. Lembrando que agora em janeiro e fevereiro eu preparei para vocês uns conteúdos, né, de melhores momentos, cortes e compilados. Então eu espero que vocês gostem desse monte de merda que eu separei para vocês. Ficando então por aqui com o podcast Sua Opinião, Suedbook Biquife, fiquem com Deus e um beijo na alma de todos vocês. Feliz Natal e um próspero ano novo para vocês. Tchau! 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 Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Online pomos Jacklo. Discontinue! Lirudraki Rugi, Basando da hora, Sikrupe. Tem vasari voice, o Vixevado.